Wimbledon, Inglaterra. Gustavo Kuerten, o tenista brasileiro que conquistou a melhor posição no ranking da ATP, sacou uma bola de massa M com um ângulo de 30 graus em relação ao solo, sendo esta rebotada com o mesmo ângulo e a mesma velocidade escalar v. Qual o módulo da componente y do vetor impulso y sofrido pela bola ao ser rebotada neste saque? Bom, se a questão fala sobre impulso, a primeira coisa é lembrar que impulso é quando uma força atua durante um certo tempo. Evidentemente, para que a bola seja rebotada, então a raquete tem que exercer uma força durante o tempo de contato com a bola. É importante lembrar também que força, assim como impulso, são grandezas vetoriais. O detalhe é que a força é exercida sobre a massa da bola e isso modifica a sua velocidade. Se não o módulo, já que foi dito que é a mesma velocidade escalar, mas a direção e sentido certamente. Então, quando se fala de massa e velocidade, a gente está fazendo referência à quantidade de movimento, também chamado de momento linear, que é o produto massa vezes velocidade. Não esquecendo que velocidade é uma grandeza vetorial e a quantidade de movimento também. E o que se consegue demonstrar é o chamado teorema do impulso. No teorema do impulso, nós temos a relação entre o impulso aplicado e a variação da quantidade de movimento. O teorema do impulso afirma que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Detalhe é que variação de qualquer coisa é qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Não esquecendo que impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Logo, o que a gente está dizendo aqui é que não é simplesmente fazer a diferença entre os valores das quantidades de movimento. Na realidade, a gente está fazendo a diferença entre vetores. E o que a gente estuda não é nem a calcular a diferença entre vetores, a gente aprende a somar vetores. Mas repara, uma subtração é uma soma, porque eu posso escrever aquela diferença como quantidade de movimento final somado com o oposto da quantidade de movimento inicial. E aí, então, essa é a maneira que nós temos de fazer a subtração entre vetores. Pode ser a soma do vetor quantidade de movimento final com o oposto do vetor quantidade de movimento inicial. A partir daí é que a gente vai encontrar a resolução da questão. Agora é preciso ficar ligado em duas coisas. A questão não pede o impulso, pede apenas a componente y do impulso. E a outra coisa é que preciso tomar cuidado o que é que de fato vai fazer o papel de quantidade de movimento inicial e quantidade de movimento final nessa questão. E aí vamos interpretar com calma. A questão começa falando de como a bola é arremessada pelo jogador com uma velocidade v e fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. O que é que isso pressupõe? Pressupõe uma trajetória parabólica no movimento de subida e descida da bola. O detalhe é que a quantidade de movimento vai sofrer variação quando a bola é rebotada, ou seja, o que importa é como a bola chega na raquete de quem vai rebater. E aí, se nós lembrarmos que para a trajetória ser parabólica a gente está desprezando a resistência do ar, então a velocidade com que a bola chega no final da parábola é a mesma velocidade com que ela saiu no início da parábola. E também com o mesmo ângulo em relação à horizontal. Então, fazendo um ângulo de 30 graus e a velocidade sendo mantida v. Nesse momento é que acontece o rebote. E o rebote, então, faz com que a bola volte com o mesmo ângulo e com a mesma velocidade escalar. Então, a velocidade de mesmo valor e fazendo também um ângulo de 30 graus. Então, o que me interessa é o impulso exercido no momento em que a bola é rebotada. Então, essa não vai ser a minha quantidade de movimento inicial.
essa aqui vai ser a minha quantidade de movimento inicial. É como a bola chega para depois ser rebatida. Então, a primeira coisa que preciso tomar cuidado é isso. Então, nós podemos, multiplicando o vetor velocidade pela massa, nos dois casos, nós teríamos, então, a quantidade de movimento inicial antes do rebote, não no momento do lançamento, e a quantidade de movimento final, ou seja, após o rebote. Então, esses são os dois vetores que nós devemos fazer a diferença. Ora, lembrando que a diferença entre o vetor quantidade de movimento final e o vetor quantidade de movimento inicial é obtido pela soma com o oposto de QI. O que é o vetor oposto? É um vetor de mesma direção, de mesmo valor, porém de sentido contrário. O que significa dizer que nós precisaríamos inverter o sentido do vetor quantidade de movimento inicial. Vamos ver como é que isso fica. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é destacar o vetor quantidade de movimento final. Ele já aparece aqui, quantidade de movimento depois que a bola é rebatida. Para esse desenho não ficar muito mais confuso que o que ele já está, eu vou tirar esse vetor bem aqui para o lado. Na hora em que eu faço isso, então aqui está a minha quantidade de movimento final, cujo valor é o produto m vezes v. Em seguida, eu vou destacar também o vetor quantidade de movimento inicial e inverter o seu sentido. Então, aqui está a quantidade de movimento antes da rebatida. É como a bola chega para o rebatedor. Primeiro, eu vou tirar também esse vetor aqui para o lado e, em seguida, inverter o seu sentido. Então, o vetor aqui para o lado e agora a gente inverte o sentido dele. E aí, então, nós temos a quantidade de movimento inicial, cujo valor também é m vezes v. Repare, então, que isso vai resultar num grande vetor cujo módulo, evidentemente, será m vezes v duas vezes, ou seja, 2mv. O detalhe é que, pela angulação que foi dada, os vetores fazem todos um ângulo de 30 graus com a horizontal. Nós podemos pensar esse vetor como tendo duas componentes. Uma componente no eixo x, que nesse caso estaria adjacente ao ângulo de 30 graus. E aí, o vetor adjacente, no caso seria ix, teria o valor correspondente ao cosseno do ângulo de 30 graus. Componente adjacente ao ângulo vale cosseno. Mas o que foi pedido na questão foi a componente y. Se a componente x é cosseno, a componente y não tem nem o que pensar. Ela vai ser em função do seno de 30 graus. Nesse caso, o valor de y seria o valor do vetor resultante que nós encontramos. Não esquece que é 2 vezes m vezes v, e isso multiplicado pelo seno de 30 graus. Sendo assim, tendo y o valor de 2mv seno de 30, nós ficaremos com a resposta correta, alternativa E.